sentadinho vivendo a situação. É para buscar a solução? Sempre. Mas com uma postura de otimismo, de fé, de positividade. Não fica mais leve, mais fácil o problema? Fica. Quando a gente vai, por exemplo, num local tipo Hospital do Câncer, a gente encontra de tudo lá. Você está lá na recepção esperando uma consulta, você vê às vezes aquela criatura que está com uma pintinha na pele e que está surtando. Que reclama, que está esperando, que está demorando, que é um absurdo alguém com a doença tão grave esperar tanto para ser atendido, está fazendo uma tempestade. Aí você olha do outro lado, tem alguém que está lá totalmente debilitado, com aquelas dieta integral, como é que é o nome do negócio? Com a traqueostomia, sentadinho, aguardando pacientemente lendo um livro. Quem está no caminho melhor? O que aparentemente está pior fisicamente. Qual é mais provável que encontre uma melhora, ou mesmo que não a cura, pelo menos o espiritual? O que está mais debilitado. Então, tudo depende também da postura, da forma como vai encarar o problema, e não só a gravidade do problema. Problemas nós encontramos o tempo todo, irritações, dificuldade para lidar com pessoas, desemprego, economia, está ali. E por enquanto não vai sumir não. Pelo menos não a curto prazo. O problema não some, mas a forma como nós lidamos com ele, como nós enfrentamos, muda. É olhar o comportamento e a postura. Como? Eu quero, por exemplo, que hajam políticos honestos. Eu acho que todo mundo quer. Nós somos? Então, se a minha resposta for depende, eu não vou ter. Por quê? Porque ele sai do nosso meio. E aquela questão é real, cada um tem o líder que merece, gente, isso é verdade. Então, não tem jeito. Os líderes que nós temos são aqueles que nós merecemos hoje. Eu quero outras pessoas, que sejamos essas pessoas que nós desejamos que estejam lá em cima. Então, a mudança tem que começar por aqui, em cada um. Então, se eu quero alguém honesto, eu preciso ser honesta. Só que nós tendemos a justificar os nossos erros. Então, eu não acho que, por exemplo, a fila do passe está enorme. Meu marido está lá na frente. Eu vou com ele. Meu marido, qual o problema? Eu não estou furando a fila. Não estou mesmo? Entrar no cinema assim, tem meia entrada, parar numa vaga de idoso ou de deficiente, mas é só 5 minutos, é só para entregar o papel, não vai nem esquentar o lugar. A declaração, está bem na época, né? Eu faço certinho ali, pago tudo que tem que pagar. Mas eles roubam e blá, blá, não importa. Eu tenho que fazer o correto, independente do outro fazer ou não a parte dele. A minha parte, eu preciso fazer. E, gente, dava para ficar dias aqui citando exemplo. Porque a tendência é nós corrompermos e justificar o nosso erro. Mas eu só passei no farol vermelho porque estava em cima, eu estava atrasado. Errou, do mesmo jeito. Então, são erros pequenos que nós cometemos. Recebi um troco errado, eu volto e devolvo. Mas era R$1 só. Faz diferença? Aí, quando o político aceita uma quantia enorme, a gente, nossa, que absurdo. Só que, às vezes, a diferença é a quantidade e falta de oportunidade. Já dizem que para saber a moral de uma pessoa é só dar poder para ela. Então, será que se nós estivéssemos naquele local, naquela situação, naquele conceito, conseguiríamos dizer não e manter aquilo que pensamos e acreditamos? Então, é algo para se pensar. Porque olhar e julgar é fácil. Estar no local, a gente precisa saber se conseguiria falar não, manter tudo aquilo que a gente acha que precisa ser feito. A partir do momento que nós começarmos essa mudança, gradativamente, nós com certeza teremos líderes melhores. Por quê? Porque eles vão sair do nosso meio. Naturalmente, eles estarão melhores, eles serão reformados internamente. Então, vai ser muito fácil essa melhora.
mas é cada um individualmente se modificando. Na medida que nós nos modificamos individualmente, o que acontece, por exemplo, com a nossa família? Ela muda. Convivência não fica mais fácil? Fica. Às vezes em casa a gente solta os diabinhos. Não deveria, mas a gente solta. Fora a gente usa uma máscara, um verniz social. Mas não. Isso deveria ser geral. Começou a mudança, isso vai refletir em casa, vai melhorar esse ambiente em casa. Melhorando em casa, isso expande para a comunidade, para a cidade e assim por diante, até crescer. Então, nosso planeta não vai melhorar baixando um monte de espírito de luz repentinamente, passe de mágica. Não. É a nossa transformação que vai fazer esse processo andar mais rápido. É cada um de nós engatando nesse processo de olhar para dentro de si, mudar esse comportamento, a postura, mudar os pensamentos, sintonizar com aquilo que a gente deseja realmente que seja praticado. Aí o processo finalmente se instala e a gente consegue essa mudança. Então nós vamos transformando o homem devagarzinho para que esse todo consiga se transformar. Só que isso não vai ser só na base da indignação ou do apontar o outro. Não, é um processo interno. Eu quero passar logo por essa fase. Agilize o seu processo. Não tem mágica. É devagar. Já faz um tempo que ele está ocorrendo. Ele vai continuar. Mas a demora é por conta da nossa disciplina, de nós continuarmos a repetir os mesmos erros, uma encarnação após a outra. Começamos a ouvir? Vamos praticar. Comecemos, por exemplo, mudando o ambiente da nossa casa. É mais fácil. Então, por exemplo, instala em casa a prática do Evangelho no Lar. Eu não sei aqui, lá no meu centro, em alguns outros, eu sei que tem campanha para o pessoal implantar o Evangelho no Lar. Uma vez por semana, 15 minutos. É muito? Não. A gente gasta tempo com tanta coisa. Uma vez por semana, 15 minutos, senta em família, se reúne, faz o Evangelho no Lar. Depois, qualquer dúvida, só pedir orientação de como faz, é muito simples. Na realização do Evangelho, o que começa a acontecer? A família vai se reunir uma vez por semana para falar sobre o Evangelho, fazer uma leitura de 15 minutinhos com as preces. Isso começa a mudar o ambiente de nossa casa. Aquilo que a gente às vezes coloca de negativo, mesmo que sem querer, através de uma discussão de um determinado programa, uma situação pega que teve em família, o Evangelho ajuda a limpar essa energia. Na medida em que toda semana eu realizo esse Evangelho, a gente vai criando uma proteção em volta da nossa casa. É como se ela ficasse dentro de um Kinder Ovo gigante. É mais fácil, de quem tem criança sabe. É como se ela tivesse um círculo em volta dela. Tem um livro que é Evangelho no Lar, o nome mesmo, da Maria Antoniette Contre. Talvez tenha aqui. Eu lembro do dela, mas tem outros sobre Evangelho no Lar. Ela descreve isso. A gente cria uma proteção ao redor da nossa casa. Imagina vários lares fazendo esse Evangelho e criando essa redoma de luz. Como fica o nosso planeta? Então, a ideia é que isso se amplie e quebre aquele cenário que o próprio André Luiz já descreveu lá atrás. Não sei se vocês lembram, mas tem um deles que o André Luiz está vindo como mentor para realizar um determinado trabalho, e ele descreve, acho que é São Paulo, se eu não me engano, que ele vê nuvens pardacentas, os prédios escuros, com gosmas escuras escorrendo. Gente, é assustador, parece livro de terror. Mas o que ele está vendo? A energia negativa dos habitantes que estavam impregnados na cidade, nas construções, na área externa. Eu não gostei desse cenário, não. E não há tinta que funcione. Por quê? Porque é espiritual. O imóvel pode estar lindo, pintado, bonitinho, mas espiritualmente a gente não sabe como está.
Que tinta que a gente coloca para mudar isso? Mudança de pensamento e energia. Então, além de nos preocupar com a nossa casa esteticamente, precisamos nos preocupar como ela está espiritualmente. Realizar esse evangelho fecha essa luz, cria essa proteção de energia e nós ainda conseguimos selecionar quem entra ou sai espiritualmente da nossa casa. Não faz diferença isso? Faz. Lembra que nós nos sintonizamos pelo pensamento? Então é bem interessante a gente fechar espiritualmente, porque a matéria não segura espírito. Não adianta trancar a porta e pôr fechadura que ele entra do mesmo jeito. O que faz com que ele não entre? A energia das pessoas, a proteção que elas instalam. Quando André Luiz vai acompanhar um evangelho realizado lá na casa da Isabel, ele chega com o mentor, eles param na porta, mas eles não entram. Aí o marido dela desencarnado é quem abre a porta e nos convida a entrar. O mentor, hein? Eles, como desencarnado, fazia a proteção da casa. Esqueci o nome do livro agora. Lembrei a história toda, gente. Esqueci o nome do livro. Esqueci mesmo. Mas enfim, é o Brilhos da Vida Eterna, né? Então, assim, o marido dela desencarnado é quem abre a porta para que eles entram. Por quê? Porque havia uma proteção pelo evangelho que ela realizava constantemente. E a casa dela estava tão limpa espiritualmente falando, que os mentores, quando vinham realizar trabalhos aqui, para se refazerem da densidade, iam até a casa dela para se refazer energeticamente. Olha que legal. Então, isso beneficia as pessoas que estão à nossa volta e também colabora com a energia do próprio planeta. Então, facilita esse processo. Podemos fazer isso? Sim. É difícil? Não. Então, resumindo, estarmos atentos à nossa postura, ao nosso comportamento, às sintonias que nós criamos, aos nossos pensamentos, as dificuldades, os problemas que chegam até nós, enfrentá-los da melhor forma possível. Enfrentar no sentido de passar por ele. Enfrentar no sentido de conseguir superar o problema. No sentido de fazer alguma coisa para melhorar, mas não ficar paralisado. Só que enfrentar, gente, não é se rebelar com o problema, não é se revoltar. Dá para fazer? Dá. Conseguimos. Ferramentas que nós temos. O evangelho que eu falei foi um exemplo de uma ferramenta que é simples, porque envolve mudança de energia e o estudo através da leitura. Outra ferramenta que nós temos, que alguns já estão fazendo, assistir a palestra. É uma oportunidade? Sim. Outro exemplo, curso. Aqui deve ter também, não sei o dia e horário, mas fazer o curso no centro, outra ferramenta. Trabalho no bem, outra ferramenta. Que tipo? Gente, qualquer um. Qualquer trabalho que estejamos fazendo. Apesar que vocês estão me ouvindo sem ele? Posso ficar sem? Ou precisa para lá? Pode? Não, como é fácil, porque é mais leve. Aí já está terminando também, eu vou mais um. Então, assim, gente, qualquer trabalho no bem ajuda. Por quê? Porque a caridade. Nossa, ficou melhor sem um barulho agora. Então, assim, qualquer trabalho no bem ajuda. Alguém está impossibilitado de fazer caridade? Não. Por quê? Porque a caridade não é só pôr a mão no bolso e dar alguma coisa. A caridade vai implicar o quê? Qualquer gesto que eu faça em prol de uma outra pessoa. Esse gesto pode ser oferecer um ombro para alguém que está triste, que quer chorar. Um exemplo que eu dei lá no início de acompanhar alguém numa consulta médica, de dar um apoio. Isso é caridade. Ser tolerante com uma pessoa extremamente difícil é outra forma de caridade e outra forma de entrar neste processo de mudança e de transformação.
conseguimos fazer constantemente. Então, aprender, estudar, só que tem uma diferença. Eu posso assistir a palestra, fazer o evangelho, ler, fazer o curso no centro. Só que só fazer essas coisas não vai funcionar se eu não praticar tudo aquilo que eu ouvi, que eu ver e que eu aprender. Decorar essas coisas não é difícil. Ler e entender.